Olá pessoal, vamos hoje para mais um Papo Cabeça. Hoje eu estou com o Dr. Tiago Rocha, angiologista. Vamos bater um papo muito sobre varizes, problema nas pernas, dores, cansaço, esporte, entre outras as coisas. Tudo bem, Tiago? Seja Tudo bem-vindo. ótimo, muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra falar contigo hoje. Tiago, vou fazer uma pergunta para você que parece boba, né? Mas que às vezes eu escuto muito. Doutor, angiologia, cirurgia vascular, cirurgia cardiovascular é a mesma coisa? O que você pode falar para as pessoas? Quais são as diferenças dessas especialidades? Que legal. Muito obrigado pela pergunta, porque é muito comum as pessoas confundirem esse nome angiologia. As pessoas levam até para o lado engraçado, né? Que parece que você é algum tipo de aspirante a anjo. Na verdade, ela é a parte clínica da cirurgia vascular. E a cirurgia vascular é considerado toda a parte da cirurgia que não esteja relacionada ao coração. Então, a cardiovascular vai ser só para coração e a aorta ascendente, por exemplo, e todo o resto do sistema da circulação arterial, venosa e linfática é feito pelo cirurgião vascular. Na minha época, só existia residência de cirurgia vascular, independente se você quisesse ser só um angiologista. Então, você se forma em cirurgião vascular e faz o acompanhamento após graduação em angiologia para tratar varizes. E hoje em dia é possível, então, entrar direto na angiologia sem passar pela cirurgia vascular? Olha, vou te dar uma resposta, assim, eu não estou extremamente atualizado. O que a gente descobriu é que recentemente surgiram muitos cursos que pulam um pouco da formação e já fazem um caminho mais curto. Para fazer a cirurgia vascular, eu fiz 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia vascular. Hoje em dia o caminho é outro, mas muitas pessoas que vão fazer só angiologia, por exemplo, tem sim residências de angiologia que você não precisa fazer a cirurgia geral. A gente teve que fazer esse longo caminho de 6 anos de faculdade, mais 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia vascular. E depois mais 2 anos de título de especialista ainda. É uma luta. É uma luta, né? Então quer dizer que hoje em dia pode ser que você vá no consultório, você não, que você tem a formação cirúrgica também, né? Mas pode ser que vá no consultório de um angiologista que não faz a tratamento cirúrgico, mas faz intervenção. Faz, mas é muito comum o angiologista não fazer o procedimento cirúrgico e já ter um colega que ele indica quando a coisa está mais complicada em termos de circulação. De qualquer forma, está todo mundo cuidando da circulação, cuidando da saúde e melhorando as pessoas com tratamentos que antigamente, por incrível que pareça, não existiam. Então, isso é bem interessante. Eu sou como você, venho da formação, sou de cirurgia de cabeça e pescoço, né? Você tem Mesma quantos coisa. anos? Eu tô com 44. Eu tô com 48, a gente tem quase a mesma Caraca, idade, parece então... ser mais novo que eu. Então, a gente provavelmente tem uma formação cirúrgica da cirurgia geral muito parecida, né? E naquela época, né, eu me lembro que começou-se a ter, digamos, uma divisão na cirurgia vascular, né, entre as doenças arteriais, as doenças venosas, as intervenções, as cirurgias radioguiadas, vamos chamar assim, né? Isso. E isso tem 20 e poucos anos, né? Foi uma virada disso, né? Hoje em dia isso progrediu muito? Como foi essa mudança? Eu acho que realmente dividiu ainda mais. O que aconteceu foi, eu sou cirurgião endovascular, aí eu tenho um título de angiorradiologia e cirurgia endovascular, que é aquele, para quem não sabe, é aquele que a gente passa o catéter pela perna e opera olhando para a televisão, porque a gente dirige um fio-guia dentro do corpo humano. O que serve isso? Serve para consertar problemas longe do lugar que a gente funcionou. Qual que é o problema disso? Depende de uma grande formação e muitas vezes você chega no consultório e por melhor que fosse a sua formação, a paciente fala assim, olha, eu estou muito feliz de você fazer isso, mas você não trata veinha? Nossa, estou com a perna cheia de varizes, tá feio, então quer tratar a estética. E aí essas pessoas acabaram sofrendo essa pressão. Ou você vai para a parte de tratamentos estéticos, ou você vai para a parte totalmente arterial, com doenças gravíssimas, com risco de vida. As duas têm a sua beleza. Eu pratiquei muitos anos as duas, porém, hoje, eu acabei me dedicando ao que eu faço de melhor, que é essa parte de cirurgia estética. Cirurgia estética. E a cirurgia estética é uma cirurgia muito mais relacionada à cirurgia venosa, digamos assim, Exatamente. vasos, né? As veias, né? E digamos, no arcabouço da cirurgia, vamos chamar cirurgia, da angiologia estética, né? Também tem procedimentos cirúrgicos grandes, né? Não só... Você pode falar um pouco dos procedimentos cirúrgicos? O que hoje em dia é feito, digamos, o que é o mais simples hoje em dia? O que você faz ambulatorialmente, faz no teu consultório?
Isso, acho que ambulatorialmente a gente faz muito procedimento de laser de varizes. O laser de pele, ele consegue atravessar a pele normal e atacar a veia dentro da pele. E ele consegue fazer uma ablação térmica da veia que apaga até 80% dessas veias se realizado a técnica completa. E aí, com essa técnica, a gente evitou até 86% das cirurgias. Muito bacana. Então, qual que é a fotografia disso? Há 20 anos atrás, quando eu me formei, estou há 21 anos médico. Quando eu me formei há 20 anos atrás, eu tinha que operar todos aqueles casos de veias maiores. Hoje, 86% desses casos não são operados, são tratados no consultório. Eu me lembro muito bem do professor da cirurgia vascular, tinha uma cirurgiazinha que era tipo uma agulhinha de crochê. Isso existe ainda, aquela agulhinha? Cara, é incrível, ela existe e é excelente. Todas as vezes que eu vou bater um papo com alguém, parece brincadeira, mas hoje eu já fiz. Então, a gente lá no consultório, eu já tive uma. Eu acabei construindo uma clínica que tem toda a estrutura para a segurança do paciente, para a gente realizar o procedimento no mesmo dia. Uma paciente me conheceu hoje, ela realizou o diagnóstico dela hoje e realizou o tratamento. E acredite, aquela agulhinha de crochê, na verdade, é um fleboextrator. Hoje em dia tem um nome, já vem da empresa, eles são todos descartáveis. E o fleboextrator pesca essa veinha, a gente consegue retirar a veia sem ter que cortar a pele. E a pessoa levanta e vai voltar para a atividade normalmente. Deu preferência assim, no dia seguinte, ela já está liberada para fazer as atividades. É legal, né? Muito legal. E esse paciente, então, um paciente que, assim, que você consegue resolver o problema dele todo numa consulta só, né? O meu é bem diferente do seu, né? A sua parte, assim, tem muita preparação, muito pré-operatório, muito assim, a preparação especial. E aí torna a sua cirurgia talvez até mais bonita, mais complexa, mas todos os casos têm a sua beleza. E o meu, como a gente evitou a necessidade de cirurgia, a gente transforma o que era tão difícil antigamente numa coisa mais fácil, mas não significa que é menos importante. Não, com certeza. É, hoje em dia se fala muito de saúde, né? Das pessoas viverem melhor, viverem, enfim, mais saudáveis, né? Mas apesar disso, né, a gente vê um crescente em problemas de saúde como diabetes, obesidade, etc., né? Na angiologia, esses problemas de saúde que vêm crescendo cada vez mais, como até mesmo o tabagismo e etc., tem uma relação direta com a tua especialidade? Tem sim. Ah, A minha orientação é que 90% das varizes, eu inventei esse número, mas 90% das varizes são causadas pela característica genética. E os outros 10% são causados pela culpa do próprio paciente com hábitos ruins para as varizes. Um deles é a obesidade, é o sedentarismo, é o tabagismo, é ficar muitas horas, que a gente chama de ortostatismo prolongado, que é ficar muitas horas em pé ou muitas horas sentado com a perna parada, sem se mexer ao longo dos anos. Isso vai favorecendo o aparecimento de varizes e todos esses aspectos eles podem ser mutáveis com apenas uma atitude, que é a prática do exercício físico. Então, o exercício físico vai ser independente digamos, desses outros comemorativos, né? Fazer exercício físico ajuda muito. Tem algum exercício físico melhor para varizes? Pior que tem, acredita? Qual é? O melhor de todos, disparado, é dentro da piscina. Se você pensar que dentro da piscina, a pressão da água aqui no tórax é uma pressão X, abaixo é um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior, até que no pé a pressão é muito alta, como se você buscasse uma moeda no fundo da piscina, o seu ouvido ia sentir pressão. Essa pressão alta no pé funciona como uma perfeita meia elástica. Então, praticar os exercícios na piscina, além de evitar as articulações sofrerem, ele também permite que a pressão da água ajude o retorno venoso e melhore a circulação. Mas não precisa todo mundo entrar na piscina para praticar exercícios físicos. Todo exercício físico melhora a circulação e eu vou até mais longe. Praticamente já existe um consenso sobre isso, mas é muito difícil provar. Só que o que a gente já sabe é todo exercício físico previne varizes. Até agachamento com peso, até levantar as pernas com peso, todos aqueles, agachamento, todos que aquelas pessoas tinham medo antigamente que se fizesse ia dar varizes, na verdade eles previnem mais varizes do que ser sedentário. Isso é bem legal, porque isso que ele comentou é interessante, que antigamente, eu me lembro muito bem disso, fala que exercício que tem muita sobrecarga em membro inferior, né?
É como se você fizesse muita força e aumentasse muita pressão venosa. Todo mundo aprendeu isso na faculdade. O que a gente vem batalhando é para cortar isso da faculdade, porque, na verdade, a opinião do especialista não pode ser considerado a opinião perfeita. Mas a gente vê que só de dobrar o dedo no ecodoppler já corre o sangue na veia safena. Imagina um agachamento com peso. Então, o esvaziamento, o fortalecimento desse músculo, considerando que é o músculo da panturrilha que bombeia o sangue, assim como a mamadeira. Se você apertar a mamadeira, voa leite no teto. Se você apertar a panturrilha, retorna o sangue para o coração. Entendendo isso, você vai entender por que aquelas pessoas jovens que estão com a perna super forte estão com poucas varizes e, às vezes, as pessoas mais sedentárias acabam desenvolvendo mais varizes. E aí, fazendo exercício, a gente previne e vamos tentar combater esse conhecimento de que já foi estabilizado, assim, que as varizes são causadas pela academia. Na verdade, a academia previne as varizes, acredita? Eu acredito. E um dado também importante com relação à academia, né, e exercício físico, né, tem muitas pessoas, né, que têm muito medo da academia com relação às varizes, né, por trauma, bater, sangrar. Pessoas que têm varizes, aquelas varizes grandes que a gente vê, é mais suscetível a sangramento, a trauma, etc., ou não? Isso também é um mito? Não, essa foi uma ótima pergunta. Na verdade, se a pessoa tem uma doença muito estabelecida, há muitos anos, varizes gigantescas, varizes com aquela a capa de pele muito fininha, essas pessoas estão suscetíveis ao trauma nas veias. Esse trauma pode sangrar, pode trazer complicações ali locais, como sistêmicas. Então, essas pessoas, assim como qualquer pessoa doente no mundo, se ela tiver uma doença, vai ser melhor conduzido se ela antes for a um angiologista e depois praticasse esporte. A gente está falando assim, todos os esportes melhoram para pessoas que têm varizes e vasinhos e até uma veia mais grossa, sim, mas que não esteja há muitos anos ali, que não esteja danificando a saúde, claramente danificando a saúde. Então, vamos lá, o que diferencia isso? Às vezes, aquela pessoa que já tem uma ferida na perna, aquela pessoa que tem varizes gigantescas, tem bolhas na pele, essas pessoas passaram do limite. Essas precisam primeiro ir no angiologista para depois praticar esporte pelo risco mesmo de romper essa veia. Mas o resto da população que tem varizes normais pode fazer academia, que ajuda a prevenir. E é verdade que quem tem varizes sente as pernas mais fracas? É muito comum. Um paciente fala assim, doutor, minha perna é muito cansada, eu não consigo fazer nada por causa das varizes. É muito. A gente chegou agora do Rock in Rio, eu não fui, né? Eu ia todos os anos, agora eu não fui. Mas as pacientes comentam muito que ela estava no Rock in Rio, antes de tratar as varizes, ela tinha que deitar no chão porque a perna cansa muito, pesa muito. Isso prejudica o desempenho do dia a dia, prejudica o desempenho dela no sentido de atividades físicas, praticar esporte, e de repente, quando ela trata as varizes, ela descobre, não dá para acreditar, minha perna está muito leve. Ela fala, prestei atenção a noite inteira para ver se a minha perna ia doer, só lembrei em casa, porque esqueceu da perna. Então, tratar as varizes mostra que, se você trata as suas varizes, você, na verdade, melhora essas dores, melhora a sua performance e diminui o cansaço. Demais, é muito comum. E a meia elástica melhora o cansaço também das pernas? Cara, essas são as principais perguntas e essa é uma pergunta muito clássica. A meia elástica melhora os sintomas. Mas você acredita que a meia elástica ela não previne as varizes, nem faz parar de crescer? Isso eu pensava que melhorava, assim, que tratava. Que no mínimo acalmava as varizes. Infelizmente, ela passa dor. Então, se você trabalha como enfermeira, como policial, ela vai ajudar na dor porque ela vai melhorar o retorno venoso. Mas ela não faz as veias nem diminuírem, nem pararem de crescer. Então, muitos médicos condenavam a paciente a ficar a vida inteira usando meia elástica. E aí, eu até falei isso uma outra vez, que se você usa todos os dias, o médico pergunta, e domingo você usou? Domingo eu não usei. Então foi domingo que as suas varizes apareceram. Na verdade, não era. Na verdade, a meia não previne as varizes, ela ajuda, ela previne uma outra coisa muito mais séria, que é a trombose, é um outro assunto, trombose após cirurgia, na viagem de avião. Aí sim é importante usar a meia. Então, vou fazer duas perguntas com relação ao que você falou, trombose, que isso interessa a todos. Assusta todo mundo, Assusta todo mundo, né? 2, tem uma altura ideal para essas meias, né? Acima do joelho, na raiz da coxa, tem que pegar até a região abdominal, pode ficar abaixo do joelho para ter digamos, um efeito positivo, né? E o que é essa trombose, né? Que as pessoas às vezes falam assim, doutor, eu tenho varizes aqui, mostra aquela veia superficial já é dilatada, já é trombose?
Qual é a diferença disso? Fala pra gente. Tá, acho que eu vou começar pela meia. Eu vou dar uma opinião sempre muito. Eu vou fazer meu posicionamento e assim, sempre um posicionamento muito duro. Eu sou a favor exclusivamente da meia 3/4, até a panturrilha. Essa meia já melhora o retorno venoso, ela já ajuda o esvaziamento da perna e essa meia é a mais fácil de ser usada. Todo mundo pensa que se você estiver grávida, você vai ter que usar uma meia até aqui. Na verdade, não. Se você usar uma meia elástica até os 3/4, que é até a canela, essa meia já previne de você ter trombose, assim, fica baixíssimo o risco de você ter trombose usando essa meia, e não muda nada se você usar a comprida. Porém, calçar uma meia com as duas pernas é dificílimo. Calçar uma meia até em cima, ela pode fazer um garrote na coxa e o garrote pode atrapalhar a circulação ao invés de ajudar. Então, assim, a minha opinião como especialista de muitos anos médico é apenas a de 3/4, aquela que vem só até a canela. Aquela é a melhor. E agora da trombose. De trombose, isso. O da trombose, todo mundo vê aquelas veias gigantes e diz: ah, estou com trombose, tive trombose. Não tem relação nenhuma. Tem gente que tem varizes gigantes e que nunca teve trombose. Tem gente que não tem varizes nenhuma e está com trombose gravíssima e ainda morre. Porque trombose é uma das 3 causas que mais matam jovens que não sejam causas traumáticas. Tiro, acidente de carro. Então, assim, imagina jovens falecendo por trombose e quais são os principais motivos? Um coágulo se forma dentro da veia interna, na veia profunda, que é a veia femoral, e esse coágulo pode se desprender e entupir o pulmão lá em cima. E aí o sangue não consegue trocar o oxigênio e a pessoa morre de hipóxia. Isso é um caso gravíssimo e que, para ser prevenido, a gente tem que evitar a trombose. Não tem a ver com aquelas varizes, mas as varizes marcam um ponto numa escala de 12 pontos de Caprini. Mas, na verdade, o que é importante você saber é que a trombose ela é causada por estase sanguínea, é uma tríade que tem 100 anos que a gente sabe. Estase sanguínea, característica genética para trombosar, e trauma venoso, que é uma questão assim, acidente de carro, então punções venosas, coisas dentro da veia. Então, na prática, estase sanguínea é o mecanismo que a gente pode evitar. O que é estase sanguínea? É sangue ficar parado na perna. Como que ele fica parado? Após a sua cirurgia, tem que tomar cuidado, após a minha cirurgia, mas principalmente as 3 grandes cirurgias, que é lipo, artroplastia de quadril, prótese de joelho. São aquelas grandes que a perna realmente vai ficar muito tempo imobilizada. Essas têm mais risco e essas a gente luta com todas as forças para o sangue nunca ficar parado ali, ou caso fique parado, que ele tome remédio para nunca coagular, porque essa pode formar um coágulo gigante e esse coágulo pode ser um problema sério no futuro. E isso é interessante, porque hoje em dia é muito comum nos hospitais e pacientes que a gente opera, né? Falar assim, doutor, botaram na minha perna uma bombinha a noite toda. Fica um negocinho fazendo um barulhinho, bombeando a minha noite toda. Fala pro pessoal o que é essa bombinha que fica apertando a panturrilha a noite todinha. Aí, que legal. Essa pergunta foi boa, nunca respondi essa pergunta, vou responder a primeira vez. Na verdade, a bomba que você tem na perna são os seus músculos. Eles apertam cada veinha dessa e a veia possui válvulas. Então, a válvula nunca deixa o sangue andar para baixo. Dá para dar um zoom na minha mão? Vê se você consegue aqui. Tem uma veinha na minha mão aqui, que quando eu esvazio, ela fica vazia. Quando eu solto de baixo para cima, ela enche. Vê se você vê. Então, o sangue só anda para cima porque as veias têm válvulas. E aí, qualquer músculo que apertar essa veia, se eu apertar ela aqui, ela só anda para cima. Então, o músculo é a bombinha que bombeia a perna. Só que, após a cirurgia, você não está podendo andar. Então, assim, ou você caminha, que a gente chama de deambulação precoce, que ajuda a prevenir, então você caminha logo, que aí já bombeia o sangue, já bota esse sangue para mudar de lugar, ou, se você não pode, a bombinha que bombeia a perna faz o serviço do músculo. E aí ele bombeia a perna. Gostou dessa? Isso é muito legal. E isso, então, isso vai prevenir a formação desse trombo, que é uma doença, enfim, gravíssima, letal, que a gente não quer de jeito nenhum. Quando usar ou não, que isso também é uma pergunta muito comum, quando usar ou não a meia elástica em voos de avião? E qual o tempo que você considera um voo de avião razoável para não ter, digamos, nenhuma preocupação com relação a uma trombose venosa? Bom, ótima pergunta. Eu sempre explico o seguinte. A trombose venosa, por exemplo, numa viagem de Rio-São Paulo de 1 hora, ela é mais rara porque é um voo muito curto. Então, ali você teve que andar para chegar no aeroporto, teve que andar para chegar no avião, sentou, acabou de sentar, está se arrumando e tal. Agora, a viagem que é problemática são aquelas que são mais de 6 horas, por exemplo, mais de 4 horas, em que você passe as 4 horas parado.
a gente falava muito sobre viagem, trombose da classe econômica. Não tinha nenhuma relação, é só porque na classe econômica você não conseguia levantar para ir ao banheiro, para se movimentar, e quem tinha muito risco acabava tendo mais trombose. Mas na prática não tem pressão do avião, não tem classe econômica, classe executiva. Qualquer pessoa que fique muitas horas parado, com a perna para baixo, sentado, sem mexer nada na perna, vai acabar não bombeando sangue. Então, ele passa a ter uma estase sanguínea, que é um daqueles 3 fatores. Se ele também tiver uma característica genética para ter trombose, aí sim ele pode coagular e aí pode ter uma complicação. Então, a minha orientação é viagens Rio-São Paulo, viagem curta, não precisa obrigatoriamente usar meia. Viagens longas, você tem que optar ou dobrar os pés 30 vezes a cada 2 horas ou usar meia elástica. E se você é daqueles igual a mim, que dorme aqui e acorda lá nos Estados Unidos, é bom usar a meia elástica porque você vai passar muitas horas parado. Legal. Voltando a esse tema de saúde, estilo de vida e etc, né? Eu estava vendo que você também parece que mudou a sua vida também de 10, 20 anos, 15 anos para cá, né? Pra cá. Mudou teu estilo de vida. Você hoje em dia é uma pessoa que pratica esporte, você mudou isso. E por que você mudou isso? Porque aos 34 anos eu estava muito mais gordinho do que eu estou hoje. A gente só estudava e trabalhava. E eu queria ser o melhor médico do universo, igual a todos nós, igual a você. Eu vi os seus títulos de especialista e admiro muito, parabéns. Obrigado. Eu também fiz as minhas provas de título, toda aquela formação, e a gente só pensa em trabalho. E depois, quando a gente trabalha, a gente só pensa em recuperar esse tempo que a gente estudou em termos de benefício para a sua vida, em termos de formação, colocar as cirurgias em dia. Um belo dia, eu consegui posicionar minha vida na seguinte maneira: o que era mais importante para mim? E aí eu precisei de melhorar o meu físico, melhorar minhas atividades, melhorar o meu tempo livre. Aí eu comecei com uma aula de surf aos 34 anos, e aí eu já viajei o mundo inteiro surfando, aprendi a esquiar. A gente esquiava e depois a gente mudei para snowboard, aí pratico snowboard. A gente corre meia maratona, que não é uma maratona longa. Muitos médicos correm maratona. Aí tá muito para mim, porque eu não tenho tempo para treinar. Mas a meia maratona, que é uma coisa menor, a gente faz geralmente 4 ou 5 por ano, para poder manter, e aí tem todas as provas entre as maratonas. Eu consegui, e joguei muitos anos de futevôlei, né? 15 anos jogando futevôlei seguidos. E aí voltei para aula de tênis, tá uma luta. Então, assim, por esse é o motivo que eu não consigo fazer maratona. Tem muita coisa. Então, hoje à noite eu pretendo jogar tênis, de manhã eu fui na academia com o personal, esse final de semana a gente vai surfar. Eu vou tentando manter isso, por um lado, para manter a saúde em dia, a qualidade de vida, por outro lado, porque o esporte é a resposta da vida. E eu falo isso para meus pacientes todos os dias. Praticar o esporte, você fica feliz, conhece pessoas, é obrigado a conviver com as pessoas, a encontrar, a conhecer, e ele também traz uma felicidade quando você consegue cumprir qualquer mínimo objetivo que você traz. Eu também sou um apaixonado por esporte, faço várias coisas, né? Mas é muito legal o que você falou sobre essa mudança, né? Porque antigamente o médico se dedicava, era uma imersão 100% à medicina e vivenciar a medicina 24 horas por dia, né? E você vê o seguinte, as pessoas que vão no teu consultório, elas estão em busca de saúde. Exatamente. Então, hoje em dia, elas querem se identificar alguém que tenha também saúde. É. Não faz muito sentido você vender saúde e não ter saúde, né? Você chega lá, você está sedentário, não faz nada, e você fala assim para a pessoa, olha, você tem que perder peso, tem que correr para melhorar esse teu problema vascular. Ela vai olhar para você assim, e você, doutor? Faz o quê, né? Então, isso eu acho que é uma mudança de uma forma geral, numa geração parecida com a nossa, né? Acho que deu uma mudança nisso daí. Eu acho que os médicos de antigamente estranhavam muito isso. Acho que você já viveu isso e eu vou contar um episódio que aconteceu comigo e você vai se identificar. Eu fui num congresso brasileiro de cirurgia vascular e um grande nome da cirurgia vascular, eu disse para ele, eu cheguei agora porque eu estava jogando futevôlei. E ele disse, esse médico já faleceu, então ele não tem como se defender, mas tem muitos anos isso, e ele disse o seguinte: médico não joga futevôlei. Simples assim. E eu disse para ele, como assim? Ele falou, médico não joga futevôlei.
aquilo me magoou profundamente, porque eu acreditava que é o contrário. Na verdade, nós é que devíamos estimular os nossos pacientes a serem mais felizes, a encontrar mais pessoas, a praticar esporte e não trabalhar o dia inteiro. E na cabeça dele, no conceito que ele formou, e que virou um grande cirurgião, parabéns, mas na cabeça dele médico não joga futebol. Olha que afirmação. Imagina para você. Exato. Isso é interessante. E eu vou te falar que a minha perspectiva que eu tenho disso daí, até mesmo com o paciente, né? Que talvez seja... E a pandemia foi um marcante nisso daí, eu acho. As pessoas começaram a notar que tinha uma vida a mais do que só uma vida de trabalho, né? Mas eu notava que às vezes incomodava também o paciente saber que você, médico, fazia uma coisa outra que não ser só médico, né? E isso é legal porque, assim, nós podemos fazer várias coisas sem interferir na tua capacidade profissional de trabalhar, né? Na verdade, até melhora, porque a gente tem uma postura ruim ao longo do dia. Eu passo o dia inteiro atendendo, são muitas horas para cada paciente. Apesar de eu separar 2 horas para a primeira consulta, as pessoas nem acreditam nisso, mas é porque eu tenho todo o tempo do mundo para atender a paciente. Ainda assim, a gente fica muitas horas numa postura ruim, trabalhando, então a coluna vai ficando ruim. Então a gente tem que se manter estável, tem que se manter forte para conseguir trabalhar. E, de quebra, a gente é mais feliz praticando esporte. Sim, e cria essa cultura, né, do médico socializar, né, de viver em comum, né? Eu falo isso para várias pessoas, colegas médicos ou então residentes em formação, né? Você tem que, às vezes, sair da medicina, né? Você tem que estar com outras perspectivas, né? Como você fala assim, vou treinar para maratona, vou treinar para meia maratona. Tem um outro objetivo de não ser só médico, até vai deixar muito mais feliz, né? Exatamente. E eu conto muito que durante a nossa adolescência, provavelmente a sua, era muito legal tocar guitarra. E durante a faculdade eu entrei no conservatório de música e eu estudei profundamente guitarra, porque era o caminho para eu me livrar da medicina durante um tempo, senão eu não me livrava, e a habilidade manual que a guitarra fez, que acabou me ajudando no procedimento cirúrgico. Eu tinha muita habilidade em controlar muitas coisas ao mesmo tempo, em de repente uma mão está executando um serviço e a outra mão está fazendo outra coisa, ou então observar o campo como um todo. Na cirurgia, outras habilidades ajudam ao médico realizar a cirurgia dele com mais destreza. Não significa que ele vai ser mais bacana com o paciente, também tem o outro lado e tudo, mas a parte técnica, a gente melhora com coisas fora da medicina. Então, olha só, Thiago a gente tá aprendendo várias coisas hoje aqui com ele, hein? Angiologista, já foi surfista, snowboard, meia maratona e agora guitarrista. Vamos ver até o final dessa conversa aqui as surpresas que vão seguir. Meu pai queria que eu tocasse violão, mas eu nunca tive a habilidade de tocar. Meu pai me botou várias aulas de violão e o mais interessante, meu filho pediu para tocar e meu filho toca muito bem. Já toca bem, né? Toca bem, pequeno. Isso é bem interessante. Mas eu vou voltar um pouquinho para angiologia, né? É muito comum o paciente perguntar, e eu até já vi, né, isso, de uns aparelhinhos hoje que servem para você mapear as veias. Aí fala assim, doutor, fui no médico, ele botou um laser nas minhas veias para ver que apareceu minhas veias todas. Isso existe mesmo? O que é isso? Cara, isso mudou a medicina e é verdade. Surgiu um aparelho que filmava em infravermelho a pele e aonde tivesse carboxihemoglobina, ele identificava e criava uma imagem. Uma outra projetora projetava essa imagem na pele no exato lugar onde ele identificou a veia. Então, na prática depois lá no meu Instagram vocês podem ver, tem o Dr. Thiago Azevedo Rocha, que você vê esse aparelho. É um aparelho verde que você vê a veia-mãe por dentro. Então, antes, a gente estava arrancando as folhas da floresta, mas as raízes estavam ficando para trás. Então, o primeiro pintor que pintava a parede não via o cano estragado e pintava a parede. O segundo ia lá e pintava. Aí depois chamava o primeiro de novo porque o segundo não ficou bom. Aí depois o primeiro também não ficava bom. É porque tinha um cano por dentro estragado. Agora a gente coloca o aparelho na pele e vê essa veia interna. Então, a gente consegue tratar tanto a veia interna quanto as veinhas feias que estão aparecendo. E esse é o motivo pelo qual hoje eu posso garantir à paciente de que eu tomando conta das varizes, ela vai poder ficar livre, porque existe um aparelho que a gente identifica as veias internas. E essa veia interna você também consegue
em alguns casos, fazer ambulatorialmente também. É possível. Todas elas são feitas com laser de pele. Todas elas são feitas. E hoje em esse dia... laser de pele é um laser de contato ou você cateteriza a veia? Então, o laser de cateteriza, pele... ele vai fazer uma punção, né? Vai entrar dentro da veia. Dentro da pele. São dois lasers. 86% são feitos com laser de pele, aquele que você só encosta na pele e ele é transdérmico, ou seja, ele atira na pele, ele passa pela pele e vai pegar a veia, tem afinidade pelo cromóforo que está dentro da veia. Agora, o outro laser é quando tem aquelas veionas grossas, esse laserzinho não ia conseguir matar. Aí existe esse outro que a gente entra por dentro e solta o laser dentro da veia. Esse mata muito, só que ele só serve para veia grossa. Aí, como lá na clínica a gente já tem os dois há muitos anos, a gente consegue tratar o paciente 100%. Todos os casos, e a partir de 2021, nenhum caso em centro cirúrgico mais. A gente já trata todos os casos de varizes na própria clínica. Por isso que realmente a gente consegue atender o paciente, fazer o diagnóstico e resolver no mesmo dia. E consegue fazer as duas ao mesmo tempo? Consegue, porque não perde sangue. Um dos motivos da gente não operar safena dos dois lados é porque o canudo da safena, antigamente, ele era arrancado. O arrancamento perdia uma quantidade de sangue em ml. Eu não vou falar quanto, eu geralmente falava que era 250 ml, mas eu não tenho certeza. Uma quantidade de sangue é perdida com o arrancamento dessa safena. E ainda tem aquele hematoma que fica na perna, a recuperação de muitos dias. Então, a gente não podia fazer as duas safenas no mesmo dia. Além de ser trabalhoso, ele tinha um pequeno risco de sangrar demais e a paciente ficar mais fragilizada. Então, era preferível fazer em 2 dias separados. E aí, imagina, 2 internações, 2... Hoje em dia, existe um laser que a gente funciona. Eu falo, não perde nenhuma gota, mas perde mínimas gotinhas de sangue para funcionar. E o laser entra na veia, seca a veia, cauteriza ela por dentro, tira o laser, enfaixa a perna, levanta e sai andando. Todos os pacientes saem andando. Amanhã de manhã eu tenho um. Isso é muito legal. Assim, existem várias essas inovações, né, que são muito interessantes. E eu vou te perguntar, com relação também a varizes, que eu acho que é um tema que talvez é o mais comum dentro da angiologia, né? Sim. Existe uma idade de procurar o angiologista? Tenho tantos anos, ou tive filho, ou tomo anticoncepcional. Existe uma idade assim, queria me prevenir para não ter varizes. Minha mãe tem muitas varizes. Assim, tem muita mulher que fala assim, minha mãe tem muitas varizes, quando é que eu devo ir num angiologista? Não existe um tempo certo ou a gente só procura quando a doença já surgiu? Cara, ótima pergunta. Eu não tinha respondido essa pergunta ainda, mas vou te dar a minha opinião. A paciente, quando ela vê varizes, ela já está necessitando de tratar, porque todas que ela estiver vendo estarão ali para sempre e ainda vão alastrar para outras. Então, não faz sentido uma pessoa jovem ficar condenada até os 300 anos com as varizes na perna. E quando ela está... ao longo dos anos, as varizes vão sempre aumentando, ela nunca diminui. Então, isso faz com que as pessoas de meia idade têm mais tendência a comparecer a um consultório de angiologia. Não significa que só apareceu na meia idade. Então, assim, muitas pacientes de 15, 18 anos já têm uma veinha e já está procurando tratamento. E você sabe qual que é a diferença e qual que é a vantagem de ir com 20 anos, por exemplo, no angiologista? Não. A única coisa no mundo que previne o surgimento de varizes é tratar todas as doentes antes delas piorarem. Isso quer dizer, você impedir o caminho das árvores, como você falou assim, os galhos, né? Alastrar aquele monte de veia. Porque uma veia que rompe uma válvula vai alastrando para outra e vai formando novas varizes, vai inflamando a perna. Então, a melhor prevenção, na verdade, é tirar todas as doenças antes que ela evolua. E a cor da pele? Tem a ver com mais varizes ou não? É só porque quem tem a pele mais branca é mais fácil ver as veias ou não? Isso tem uma relação direta ou não tem? Tem sim. Quem é pele mais branca se incomoda mais com a presença das varizes. Isso é fato. Quem tem a pele mais morena se incomoda menos. Mas todo mundo se incomoda e mesmo assim... não é igual entre as pacientes. A percepção da paciente, às vezes uma veia muito pequenininha incomoda e a pessoa fica com vergonha de ir na rua, fica com vergonha de ir à praia. Então, isso não tem a ver com a cor da pele, e sim com o sentimento da pessoa de incômodo com aquela veia. Mas a veia, quando está numa pele muito branca, chama ainda mais atenção. E o que a gente sempre explica é que, antigamente, tinha uma máxima que o laser não podia fazer em pele morena. Esse novo laser já não tem esse problema, existe uma pequena alteração na regulagem que faz o mesmo serviço e melhora a veia tanto quanto na pele morena, na pele negra ou na pele branca. O laser consegue resolver essas veias, então não tem diferença. A gente tem diversas pacientes que já trataram todos os tipos de pele e o laser consegue fazer um resultado em todas elas. Viu, então, essa dica do Thiago é super importante, que
quando você viu uma pequena variz aqui, aquilo ali pode progredir para várias outras, ou então já tem algumas outras escondidas em formação, né? Exatamente. Então, trate precocemente para poder evitar que apareçam essas outras vezes. E essa relação que a gente escuta muito, minha pele é muito branca, então vou ter variz. Não, na verdade é que ela é muito mais visível do que quem tem a pele um pouco mais morena, né? E uma coisa também que comentam muito, o sol faz a variz ficar tatuada, assim, queima, assim, fala, eu tenho variz, não posso levar sol porque vai manchar minha pele. Isso é verdade? Todo mundo fala disso. Na verdade, o pigmento, ele pode piorar com o sol. Os dermatologistas dizem que esse não tem relação nenhuma. E o laser, ele como pega um pouco da melanina, a gente pede uma prevenção de 3 dias sem sol. Mas, se tiver ficado muito roxo ou alguma coisa, a gente também... A inflamação junto com o sol pode atrapalhar um pouco essa pigmentação. Mas também existe um grande mito, você não vai se bronzear. Se bronzear, você vai competir com o laser, então não é legal depois do tratamento. Agora, depois do tratamento, 3 dias depois, se você for só passar na praia, jogar uma bola, caminhar no calçadão, pode caminhar e pegar sol normalmente, que isso é pouco e não vai interferir no tratamento nem manchar. E se você já tem veias, também não vai deixar de ir à praia só por causa disso. Um dia trate essas veias. Muito legal. Vou perguntar para o Tiago agora, uma coisa que tem relação também à mudança de vida, né? A gente conversando aqui antes, ele me falou que teve uma mudança na vida dele com relação a... Ele atendia por planos de saúde e aos poucos ele foi mudando esse perfil dele e hoje em dia ele atende basicamente um consultório sem planos de saúde, né? Quais são as dicas que você dá para quem está se formando, para quem está começando a vida? Como é essa mudança e, enfim, como foi que você tomou, por que foi que você tomou essa decisão e como é que foi que tomou essa decisão? Porque às vezes é difícil tomar essa decisão ao longo da vida, né? Porque são questões relacionadas diretamente ao trabalho, com o seu ganho, etc. Como foi essa tua mudança na vida? Então, eu estava no meu consultório, eu conseguia resolver os problemas sem precisar do plano de saúde, porém, quando era pelo plano, acabava que o paciente conseguia fazer, entre aspas, de graça, mas ele realizava um tratamento completamente agressivo. Então, não faz sentido, se fosse só pela parte financeira, você passar por uma cirurgia que não necessariamente vai resolver o seu problema. Se você tem 17 plantinhas no seu jardim e você tirar 13, as outras que ficarem para trás, as outras 4 que ficarem para trás, elas vão chamar atenção, vão ficar ali para sempre se você não fizer outra cirurgia. Então, as pacientes vão fazendo cirurgias atrás de cirurgias, internações, opera, aquelas 4 que ficam, acabam dilatando. Eu brinco que tira a Avenida Brasil, aí enche a avenidinha do lado. Então, o plano de saúde garantia que o meu resultado fosse ficar ruim. Enquanto o tratamento que eu queria fazer garantia que o resultado ia ficar bom. Então, agora, sim, todos nós médicos, por um lado, temos que ver a situação dos planos de saúde no Brasil, que está precária, e é uma questão de saúde pública e tudo mais, mas, paralelamente, os novos tratamentos, existe uma coisa muito boa e uma coisa ruim para ser feita, e era uma decisão, para mim, complexa, porque eu consigo fazer essa daqui bem feita, a do plano de saúde, mas com a chegada do laser, a gente conseguiu trazer uma melhora gigantesca nesses resultados e não fazia pelo plano, não tinha nenhum tipo de cobertura, então era ruim deixar o paciente ir pelo plano e depois ficar frustrado que o plano não ia cobrir. Assim, eu encerrei o meu atendimento. E com o tempo eu percebi o seguinte, na verdade tem muita gente por aí que ficaria muito feliz em ficar livre das varizes. E o que eu sou uma garantia de que o seu caso não vai ter um erro, que ele vai ser resolvido da melhor maneira que um ser humano é capaz de resolver o seu caso. E para isso eu dedico o meu tempo, o meu consultório, toda a minha formação, e a cada paciente a gente resolve tudo. E assim fazia mais sentido se eu atendesse uma pessoa de cada vez da melhor maneira possível. Você vendo que essa resposta é fantástica, porque o relato eu deixei de atender não porque não foi uma questão financeira, não foi nada disso, foi porque o plano às vezes tolhia ele um pouco de dar o melhor, né? Então, ele mudou para poder se dedicar mais e dar o melhor para cada paciente, para aquela situação, né? Às vezes a gente escuta várias respostas assim, porque paga pouco, porque isso, aquilo, outro. E isso é bem interessante, que a maioria dos médicos deixam os planos por conta disso, para poder se doar mais e se dedicar mais aos seus pacientes. E fazer uma coisa que você realmente acredita, porque eu já não acreditava que aquela solução que tinha disponível pelo plano era a melhor solução. E aí é o seu caso, é o caso de muitos outros médicos
que estão optando por atender melhor, com mais carinho, mais dedicação e com foco em não deixar nenhum tipo de dúvida no resultado. Perfeito. Eu conversei aqui com o Thiago Rocha, tive um papo super legal, aprendi várias coisas, ele ensinou várias coisas para vocês e eu vou deixar aqui aberto um espaço para ele dar aquela dica sobre varizes, de como se cuidar, de como manter a saúde, do que fazer. Vamos lá, a coisa mais importante é continue suas atividades físicas e a orientação para quem estiver assistindo e ainda não tratou as varizes, a melhor orientação de todas. Se você sentado, a veia fica com sangue parado, só de você 5 vezes por dia descansar a perninha para o alto, esse sangue retorna e desinflama a perna. Melhora as dores, melhora a saúde, não vai sumir as varizes, mas vai melhorar a saúde da circulação. Então, vou deixar uma dica simples para vocês. 5 vezes por dia, tentar dar uma paradinha de 3 minutos e botar, não precisa botar o pé no céu não, só mais alto que o umbigo, ou seja, deitar no sofá e botar a perninha no sofá. Você já vai melhorar a circulação, melhorar o retorno venoso e a saúde da perna. E, Thiago, fala pra gente as suas redes sociais, para quem quiser tirar alguma dúvida ou te seguir lá. Isso, eu só tenho o Instagram. O meu Instagram é Dr. Thiago Azevedo Rocha, DRTH. Dr. Thiago Azevedo Rocha. Aí lá no Instagram, por incrível que pareça, sou eu que respondo todo mundo. Manda lá uma mensagem para mim. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Até o próximo Papo Cabeça. Um abraço.